Olá, Deus abençoe a sua vida. Eu queria passar para vocês, compartilhar um pensamento, um entendimento que me veio à mente nessa última quarta-feira, no momento em que eu estava na Santa Ceia do Senhor. Aquele momento em que a gente participa ali da comunhão, do corpo e do sangue de Cristo, como filhos, como servos do Senhor. E aquele momento ali é uma oportunidade que Deus nos dá para nos arrependermos dos nossos erros, falhas e pecados. Tanto para aquele que já faz parte da família de Jesus, né? Família de Deus através do sangue de Jesus, quanto também para aquele que deseja fazer parte dessa família. Então, esse vídeo aqui é para mostrar, para que fique claro o entendimento de para que serve a Santa Ceia. Por que Jesus fez uma ceia, uma santa ceia, antes de se sacrificar pela humanidade, né? Ele se reuniu ali com os seus discípulos, aqueles que ele havia escolhido para estar caminhando com eles durante todo o período que ele esteve aqui, aprendendo com ele, observando suas atitudes, seu modo de viver, né? Sua intimidade com Deus e tudo mais. Enfim, Jesus é o nosso mestre. Ele nos dá o exemplo, né, de como ser verdadeiros filhos de Deus. E Jesus, ele preparou esse momento, né? Deus preparou esse momento. Jesus já sabia tudo que iria acontecer ali naquele momento, né? Então, tudo que Jesus fez naquela ceia de Páscoa foram gatilhos assim, né, para que a gente pudesse entender como acontece o perdão, como acontece o arrependimento, né? Ou seja, a Santa Ceia é a própria oportunidade que Deus nos dá para a gente se aproximar dele, para a gente se voltar para ele. Ele não se importando com o que a gente fez, deixou de fazer, mas dando ali a oportunidade do perdão, a oportunidade para o ser humano se reconciliar com ele. Então, quando eu estava participando da Santa Ceia, me veio assim uma imagem na mente. Sabe quando você começa a pensar e vem como se fosse uma cena de filme? E eu, né, como eu já assisti The Chosen, eu fiquei, me veio essa lembrança, né, de uma cena assim parecida com a cena do The Chosen. Se você ainda não assistiu essa série, eu recomendo que assista porque é uma benção, né? E a gente aprende muito. O Espírito Santo fala muito com a gente quando a gente está assistindo. Então me veio assim essa imagem, né, na minha mente da mesa, né, com todos os discípulos e Jesus, né, onde ele senta ali no meio. A gente sabe que quem sentou do lado dele, do lado direito, né, se olhando assim de frente, do lado direito estava, não, olhando de frente o lado esquerdo, né, mas do lado direito de Jesus era João, né, o discípulo a quem Jesus amava, como ele se refere a si mesmo no livro, né, na Bíblia. E ao lado, no caso esquerdo de Jesus, estava Judas Iscariotes, né? Então, se a gente começar a meditar, a gente consegue perceber detalhes, né, de tudo que aconteceu ali, de tudo que Jesus fez nessa Santa Ceia, e a gente, o Espírito Santo
nos dá um entendimento do porquê desses detalhes, porquê Jesus fez o que ele fez nessa Santa Ceia. A gente sabe que Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, né? E ele disse que se ele não lavasse, no caso ele falou para Pedro, né? Isso vale para todos. Se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo, né? E ele falou que, e Pedro, naquele jeito dele, né? Ah, Senhor, você não pode lavar meus pés. Ah, mas o Senhor tá lavando meus pés, então lava-me as mãos, a cabeça, né? Aí Jesus disse, mas você tá limpo, todos aqui estão limpos, menos só um não está limpo, né? Então, se a gente começar a meditar, a gente vai ver certos detalhes que Jesus, ele falava abertamente que tinha alguém ali, que tinha um que iria traí-lo, que iria, né, se voltar contra ele. Mas tudo que ele fez, ele tanto agiu em amor, quanto também falou assim diretamente, né, para tentar despertar Judas, para tentar despertar ele, despertar o entendimento dele, fazer com que ele escolhesse se arrepender, escolhesse ser sincero, transparente e pedir perdão ali mesmo, enfim, não aceitar aquilo que ele estava pensando em fazer. Então, tudo aquilo que aconteceu ali foi uma oportunidade para Judas se arrepender, para ele receber o perdão de Deus ali mesmo. Então, voltando à imagem que me veio à mente, né? Veio assim uma imagem de Jesus assentado, como na ceia. Os discípulos ao redor, a gente sabe que havia pessoas ali, e uma pessoa em pé. Então, no pensamento, essa pessoa de pé seria Judas. Seria a pessoa que estava o quê? Em pecado, que estava, né? Então, o que eu entendi dessa cena que me veio à mente, né? E eu, a pessoa que estava vendo aquilo, né? Eu estava vendo assim, né? Como uma terceira pessoa estava ali, vendo aquela cena. E as pessoas que estavam ao redor estavam em comunhão, estavam assentadas com Jesus na mesa, estavam em comunhão, estavam bem, estavam limpas, como Jesus falou. Enquanto que a que estava de pé estava ali numa posição de dúvida, de insegurança, de medo, de receio, receiosa, de vergonha. Ou seja, ela estava de pé, ela não estava em comunhão. Né? No caso, representando essa pessoa seria Judas, né? Que estava prestes a trair Jesus. Então, Judas representa qualquer pessoa que ainda não tem comunhão com o Senhor, ainda não conhece a Cristo, ainda está no mundo, está vivendo em pecado, mas está ali, está tendo a oportunidade de se reconciliar com Deus através de Jesus, através do convite de Jesus, de estar ali para participar da Santa Ceia. Ali é a oportunidade dessa pessoa se assentar ao lado de Jesus e ceiar com Jesus e receber o perdão. E também pode representar aquela pessoa que já teve comunhão com Deus, já sabe como é ali a ceia, já um dia firmou aliança com Jesus, mas por algum motivo está se afastando ou se afastou, enfim, fez alguma coisa
E ali também é a oportunidade dessa pessoa perdoar a si mesma, né? Porque tem que haver o perdão de si mesmo e aceitar o perdão de Deus através do convite de Jesus para se assentar novamente à mesa com Jesus, né? Então a Santa Ceia é para esses dois tipos de pessoas. Aquelas que são da família, mas por algum motivo se afastaram um pouco, né? São discípulos, mas erraram, falharam, estão ali de pé. Elas têm a oportunidade de sentar de novo na mesa ou de sair. E da mesma forma, a pessoa que não conhece Jesus, ainda não se voltou para Deus, mas está ali. Ela está tendo a oportunidade de conhecer Jesus, de entrar no reino de Deus. E isso acontece através de um convite para ir à igreja, que alguém dá para uma pessoa. Quando os servos de Deus vão evangelizar, encontram uma pessoa que está na rua, que está na sarjeta, alguém que fala de Jesus. Então, todo momento isso acontece. Todo momento acontece essa cena para alguém. Não é apenas ali no momento da Santa Ceia, na igreja, com todos os irmãos unidos. Não, isso acontece tanto ali como também no espiritual. Em situações do dia a dia. Quando alguém vem e fala de Jesus, a pessoa ali tem a oportunidade de entrar na presença de Deus, de entrar no reino de Deus e se voltar para Deus. Então, além disso, a Santa Ceia é também um momento para a gente se fortalecer, né? Às vezes a gente está enfrentando lutas, guerras espirituais, e assim como fala na passagem lá de 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo ele fala sobre isso, né? Sobre os elementos da Santa Ceia, que é o corpo e o sangue de Cristo, que ao a gente ingerir esses elementos pela fé, a gente está ali anunciando a morte do Senhor até que ele venha e também se fortalecendo, né? Comendo do pão que representa o corpo, que foi entregue em nosso favor, em sacrifício, e o sangue que nos lava de todo pecado. Então, ali é um momento para a gente se fortalecer espiritualmente, para a gente lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. A gente está ali em comunhão com os irmãos. Então, tudo isso é de total importância para quem tem uma comunhão com Deus, né? Quem é da família do Senhor Jesus. Então, todo aquele pensamento, vamos dizer assim, aquela visão que me veio à mente naquele momento, eu achei bastante interessante, é tanto que eu anotei algumas coisas para eu poder fazer esse vídeo, que naquele momento, depois, né, quando eu cheguei em casa, eu anotei e eu queria passar para vocês, né, essa visão da Santa Ceia. Quando erramos ou pecamos, é como se estivéssemos de pé diante da ceia do Senhor, ele assentado à mesa junto com outros irmãos ao redor. Ele estende sua mão, nos chamando ao arrependimento. Se ficamos com medo, receio, vergonha ou tristeza, segundo o mundo, ou seja, em outras palavras, remorso, essa tristeza segundo o mundo, também Paulo fala, né? Lá em 1 Coríntios, acho que é o 7, se não me engano, mas em Coríntios ele fala sobre isso, sobre a tristeza segundo o mundo, e existe a tristeza segundo Deus, que é o arrependimento.
Mas se a pessoa fica triste consigo mesma, ela está e ela simplesmente permanece nessa tristeza e não se volta para Deus, é porque ela está apenas com remorso, que é o que aconteceu com Judas. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas assim, se a pessoa fica com essa tristeza segundo o mundo, ela não aceita o convite de Jesus. O convite para o quê? Para o arrependimento, para o perdão. Mas se nos arrependemos, ou seja, ela não se senta à mesa, ela fica de pé. Imagine essa pessoa, Jesus estendendo a mão para essa pessoa, para ela se assentar com ele à mesa. É como um convite, dizendo assim: filho, eu te perdoo, fica comigo, senta aqui e vamos ceiar junto, vamos ficar junto essa noite. Ou seja, vamos continuar de onde a gente parou, por exemplo, né? Mas se a pessoa ela permanece de pé ou sai, como Judas fez, Judas saiu logo depois que Jesus deu pão para ele, molhou o pão na comida lá, né? E deu para ele. Naquele momento ele comeu o pão, se levantou e foi embora. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Satanás entrou nele naquele momento, né? Então, naquele momento, Jesus disse: vai, o que tiver que fazer, faz depressa, né? Então, Jesus já entendeu ali que ele não aceitou o arrependimento, ele não aceitou o perdão. Ali era a graça de Deus, dando a oportunidade para ele se arrepender. Mas ele não aceitou. Então, ele se levantou e foi embora. Então, imagine essa pessoa de pé, Jesus oferecendo a chance de perdão, de reconciliação, e essa pessoa negando e indo embora. Mas, se nos arrependemos, pegamos a sua mão, aceitamos o pão, aceitamos sentar à mesa com ele. Isso é a tristeza segundo Deus, a tristeza que gera o arrependimento, a tristeza que perdoa, a tristeza que reconhece o seu erro, mas também crê que Jesus é poderoso para perdoar, para nos reconciliar com Deus, né? Então essa é a tristeza segundo Deus, a tristeza que gera vida e não morte. O remorso de Judas gerou para ele o quê? Morte. Ele se suicidou. Ele não aceitou o perdão. Ele pensou, ele chegou à conclusão que para ele não havia perdão, que para ele não havia chance, que para ele não havia mudança. Então, o remorso, ele é um sentimento de tristeza, de vergonha e tudo mais, mas ele não gera vida, ele não gera mudança de atitude, mudança de vida, ele gera morte. Então, é como se ele condenasse a própria pessoa se condena, ela acaba não crendo que Deus quer se reconciliar com ela, que existe perdão pro pecado dela, pro erro dela. Então ela continua no erro ou simplesmente, vamos dizer assim, se mata, como Judas fez. Então muitas pessoas estão mortas espiritualmente por conta disso, por não aceitarem o perdão de Deus através do convite de Jesus para o arrependimento. E por isso estão mortas em si mesmas, estão, né, às vezes até dentro da igreja, às vezes participando da Santa Ceia indignamente por conta disso, por não perdoar a si mesmas e não crerem em Jesus. Elas não estão crendo que Jesus pode reconciliá-las com Deus. A realidade acaba sendo essa. Então elas estão ali, mas elas não reconhecem Jesus como o Salvador da alma delas. Não reconhecem Jesus como quem pode libertá-las daquele erro, daquele pecado, daquela falha que elas cometeram.
Então eu anotei aqui, desejo de mudança. Sabe que precisa de ajuda. Reconhece a necessidade de receber ajuda para se consertar. Dá uma nova chance a si mesmo, se perdoa, quer ficar com Jesus. Então, o desejo da pessoa de ficar com Jesus, de voltar à comunhão é mais forte do que a vergonha dela por ter cometido aquele erro, aquele pecado, né? Então, há muitas pessoas que, por cometerem erros, falhas, pecados, se distanciam de Deus. Então, o desejo dela permanecer não é maior do que o pensamento ou o sentimento que vem até ela dizendo: você não é mais digna, você não é digno de estar na presença de Deus. Então, elas aceitam isso e se excluem da presença de Deus, sem lembrar, sem se tocar de que Jesus é o perdão de Deus, é a graça de Deus que nos livra, que nos sara de todo pecado, que nos limpa de todas as nossas enfermidades. Jesus, ele se sacrificou por isso, ele escolheu fazer a vontade do Pai por isso, ele veio para isso. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo que Deus tem para com você. Você que está aí do outro lado, que está ouvindo até agora essa mensagem, mas que por alguma questão, algum momento de tempo, alguma situação se afastou de Deus, achando que essa era a melhor opção. Deus não quer isso. Deus não quer ficar longe de você. Não queira também ficar longe de Deus. Não queira se distanciar do Pai por conta desse erro. Não deixe esse erro ser mais forte do que a sua vontade de ficar com Deus. Não deixe as acusações de Satanás serem maiores do que o sacrifício que Jesus fez por você. Jesus, ele derramou a última gota de sangue dele por você, por toda a humanidade, até mesmo por aqueles que não creem nele, que não vão crer em momento nenhum. Mas Jesus fez isso por toda a humanidade. Ele fez por todos, bons e maus, assim como o sol nasce para bons e maus, Deus, ele faz nascer o sol para todo mundo. Por quê? Porque ele é Deus, porque ele continua sendo bom. Mesmo em meio à maldade do ser humano, ele continua sendo Deus, ele é imutável. Então ele não deixa de amar você. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador, e por isso ele enviou Jesus. Então ele tenta até o último momento, assim como fez com Judas. Mesmo sabendo que ele iria trair Jesus, ele deu várias oportunidades de Judas se arrepender e de se voltar para ele, de se assentar à mesa, ficar ali do lado de Jesus, pedir perdão. Em algum momento ele estava do lado de Jesus. Ele podia ter se inclinado, assim como João fez. João se inclinou para Jesus para perguntar quem era o traidor. E Jesus falou. Jesus não teve receio. Jesus não guardou segredo. Ele não tem segredo para com os dele. Ele não tem segredo para quem tem intimidade com ele. João, Tiago e Pedro, Tiago e João eram os que mais tinham intimidade com Jesus. E naquele momento, como Pedro estava do outro lado, Pedro fez sinal para João, como que dizendo assim, pergunta para ele quem é, já que ele está dando essas indiretas, bem diretas aí, pergunta para ele. Ou seja, com os dele ele tem intimidade. Ele não se recusou a dizer quem era, ele disse abertamente, Jesus é transparente. Então, para ele, não tem segredo. Ele sabe quem você é, meu irmão. Ele sabe do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer. Nada está oculto aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Nada. Nada está oculto. Então, é só você o quê? Reconhecer. Deus, ele quer que você reconheça. Eu e você reconheçamos nossos erros e faltas e nos acheguemos a ele com inteira certeza de fé, com confiança. Por quê? Quem foi que nos deu essa confiança de nos achegarmos ao trono de Deus para mostrar
para ele quem nós somos, mesmo ele sabendo quem a gente é, mas a gente reconhecendo, mostrando para ele as nossas causas, as nossas falhas, as nossas razões para que ele nos justifique. Quem foi que nos deu essa oportunidade, essa possibilidade? Foi Jesus, o sacrifício de Jesus, que nos deu livre acesso ao trono de Deus. Então não se acanhe, não se acanhe, não fique com vergonha. Fale para Deus o que você está vivendo, o que você já fez, deixou de fazer. Ele já sabe. Ele já sabe. Por isso Jesus ele não teve arrudeio para dizer isso. Simplesmente disse. Olha, quem eu colocar o pão no molho e dar para essa pessoa, esse é o que me trai. E tá tudo aqui. Se você quiser meditar nessa passagem, vá lá no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo. Deixa eu ver. Você pode ler, capítulo 13. Você vai começar a meditar e você vai ver. E essa passagem do aquele a quem eu dei este pedaço de pão molhado no prato, então é esse que me trai, né? Então é o versículo 26 do Evangelho de João. Não é os outros livros de João lá no final da Bíblia, não. É o Evangelho de João, capítulo 13. Do início até o versículo 26, 30, por aí. Então não se acanhe. Jesus, ele te dá a oportunidade. Através desse vídeo aqui, ó. Por exemplo, aqui, tá eu aqui, pela misericórdia do Senhor, falando. Tem outras pessoas que vão ter acesso a esse vídeo. E tem você. Você que tá aí e que fez besteira, né? Ou você que fez besteira a vida inteira e nunca se voltou para Deus, mas aqui é a oportunidade de você se voltar para o Senhor, de você entrar no reino de Deus, sentar à mesa com Jesus. E para você também que um dia esteve nessa mesa, mas se levantou por alguma circunstância da vida. Você errou, você falhou e acabou se levantando, mas você está aqui. Você ainda está na ceia, você ainda está na igreja, você ainda tem a chance de tocar, de segurar a mão de Jesus e aceitar o perdão dele. Amém? Então, só para terminar aqui, o que eu anotei quer a ajuda de Jesus. Essa pessoa que faz isso quer a ajuda de Jesus. Ela permanece com Jesus. Então, o arrependimento traz vida e não morte. Essa pessoa sabe que Jesus pode perdoar. Ela crê. O remorso é um sentimento de tristeza tão profundo que você não se perdoa e decide que é digno de morte por isso. E isso também o diabo ajuda nisso daí, trazendo muitos pensamentos de acusação para afundar cada vez mais a pessoa naquele erro, naquela falha, a ponto dela morrer, ou espiritualmente ou fisicamente, que é o pior, né? Porque se fisicamente ela morrer naquilo dali, se matando, como foi o caso de Judas, não tem salvação. Não tem salvação para essa pessoa, vai direto para o inferno. Quem se mata vai direto para o inferno. Então, Jesus, Deus, ele vai até o último segundo para salvar aquela pessoa. Né? Às vezes a gente vê certas situações em que a pessoa se mata. Então, eu fico pensando, meu Deus, o Senhor deu todas as oportunidades possíveis para aquela pessoa se arrepender e ela não se arrependeu. Ela se perdeu, assim como Judas, infelizmente. E Deus não pôde fazer mais nada. Então, Deus, ele viu em Judas, Judas foi escolhido para atrair Jesus. Deus, ele vê o interior das pessoas. Ele já sabe de tudo.
Então, às vezes eu fico pensando, né, nessa questão. Então, eu vou terminar aqui. Judas poderia ter se arrependido, ali mesmo, na mesa com Jesus, antes de errar. Mas não o fez. Pelo contrário, se levantou da mesa para o trair. Saiu da comunhão. Deus já sabia que ele não teria salvação. Mas e se ele tivesse se arrependido? Quem iria fazer o trabalho dele? Então, fiquei com esse pensamento, né? Quem iria trair Jesus, então, se Judas tivesse se arrependido? Aí eu tava pensando aqui e algo parecido aconteceu, mais ou menos parecido aconteceu com Abraão, né? Abraão, ele disse no momento que ele estava para matar o filho para dar em sacrifício, ou seja, obedecendo ao que Deus havia falado para ele, quando Isaías perguntou, né? Pai, aqui temos a lenha, temos o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então, Abraão disse, Deus proverá. E realmente Deus proveu. Deus impediu que Abraão fizesse aquilo. E era para ser Isaac ali, mas Deus tirou Isaac e proveu o cordeiro. Ali era era Deus falando que iria fazer isso mais tarde, né? No caso de Jesus. Mas a gente viu a atitude. O que aconteceu ali, né? Deus proveu. Então, nessa situação aqui, se Judas tivesse se arrependido, com certeza Deus iria arrumar outra forma, outro meio de entregar o próprio filho, né? Porque era aquela vontade de Deus. Deus já havia enviado Jesus para aquele fim. Então, nada iria frustrar os planos de Deus. Então, que essa mensagem, né? Eu pensei em muitas coisas com relação ao arrependimento, que isso é uma questão, um assunto muito importante para a nossa vida, porque salva a nossa vida, né? Nos tira do lamaçal do pecado, nos reconcilia com Deus, faz a gente se tornar filho e não escravo. Porque o escravo não permanece para sempre na casa do seu senhor, mas o filho sim. O escravo, em algum momento, ele vai embora. Claro que tem umas exceções que os escravos antigamente se enterravam com seus senhores quando eles morriam. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala sobre essa questão do escravo, né? E o filho é quem permanece para sempre na casa do pai. E isso se assemelha a esse assunto, né? De permanecer assentado na mesa com o Senhor Jesus ou não. Ou decidir sair da comunhão. Que a gente sempre decida ficar. Que a gente sempre decida pelo perdão. Que a gente se perdoe e que a gente deixe Jesus nos perdoar. Deus nos perdoar através do Senhor Jesus, porque Ele veio para isso. Então, todas as vezes que a gente participar da Santa Ceia, que a gente lembra que é uma oportunidade para eu me fortalecer na fé, no Espírito, para eu estar com meus irmãos, para eu estar buscando santidade ao Senhor, mas é também uma oportunidade para perdão, para a gente não participar da Santa Ceia indignamente, mas para a gente reconhecer as nossas faltas e falhas e querer se reconciliar com o Pai, permanecer com o Pai, porque isso é mais importante do que ficar se culpando o resto da vida por uma coisa e ficar preso àquela coisa, né? Deus não quer isso. Se lembre, Deus não quer viver longe de você. Deus, Ele pode, Ele é Deus. A gente aqui não pode viver sem Ele. Mas Deus, Ele quer passar uma eternidade com você. Deus, Ele ama você e quer você de volta. Se um dia você se afastou do Senhor, através desse vídeo, Ele te chama de volta. Então, em nome de Jesus, que essa palavra que foi dada agora, através desse vídeo, possa abrir o seu entendimento, abrir a sua visão espiritual para compreender
a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável, e que Ele te chama a uma reconciliação para que você permaneça na fé, no Espírito e junto da família dele, de Deus, até a eternidade, até o fim, porque Deus quer morar eternamente com você. Então, creia, receba essa mensagem, receba essa palavra no seu coração e busque praticá-la, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida